Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 26 de novembro de 2021, uma sexta-feira, dia da Black Friday, e o Bitcoin tá caindo coincidentemente no dia da Black Friday, né pessoal? Bem, eu sei que muitas pessoas estão assustadas aí com essa queda de hoje, tá? O Bitcoin caiu 8%. E aí eu vou falar um pouco do achismo meu, porque que eu acho que o Bitcoin caiu desse jeito hoje, tá? Nessa sexta-feira. Bem, pessoal, como eu comentei com vocês ontem era feriado nos Estados Unidos, né? E isso deixa os mercados com liquidez mais baixa. Hoje as bolsas nos Estados Unidos operaram só meio período, de 11 da manhã até, se eu não me engano, às 13 horas da tarde, alguma coisa assim, ou às 15, enfim. Isso, pessoal, faz com que o mercado tenha menos liquidez, tá? Feriado, geralmente o mercado tá com pouca liquidez e ainda para variar, nessa madrugada sai a notícia aí de que descobriram mais uma variante do Covid lá na África do Sul e de que essa variante tem potencial para ser mais contagiosa do que as outras até então, né? Mas, pessoal, por enquanto ainda não tem nenhum fato científico aí comprovado falando que ela é mais contagiosa, que ela não que ela vai contaminar pessoas que têm vacinas, tá? Isso aí são as informações que chegaram até agora, tá? Não tem nada muito consolidado, mas para o mercado que já está com pouco volume, essa informação caiu aí como uma bomba, derrubou o SP500 aí para níveis aí mais baixos do que o de costume, tá? Não é normal, ele caiu mais de 2% hoje, não é tão comum ele cair tanto assim num único dia, tá? Tem muito tempo que ele não cai assim tanto num único dia. Isso aí assustou os mercados, que por sua vez o Bitcoin segue, né? O Bitcoin acompanha muito o SP500 e as bolsas globais. Então, o renda fixa dos Estados Unidos lá teve um movimento forte, enfim, tudo com pouca liquidez. Por isso, pessoal, eu acho que só durante a semana que vem é que a gente vai saber para onde realmente estão indo os mercados, tá? Porque agora a gente está aí no momento de feriado nos Estados Unidos, a gente está tendo baixa liquidez, e aí o SP500 cai com essa baixa liquidez e esse rumor aí de uma nova variante que pode causar problemas aí econômicos, né? As pessoas ficam com medo, e isso aí faz com que algumas pessoas comecem a vender ali, e o mercado com pouco liquidez, pá, cai muito rápido, né? Mas, pessoal, é isso, tá? Acho que só semana que vem que a gente vai ter uma real dimensão do que está acontecendo no mercado, para onde o mercado vai, e por agora é isso, pessoal. Vamos aí comentar então sobre a situação do Bitcoin, das principais moedas. E, pessoal, como eu disse ontem no final do vídeo, tá? A partir de agora eu vou analisar as 5 moedas mais pedidas. Eu não vou analisar todas, até porque muitas pessoas estão me pedindo moedas aí que acabaram de ser lançadas. E para fazer análise gráfica a gente precisa de histórico, tá? Então vamos lá, pessoal. Antes de começar, gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado de criptomoedas. Deposite e saque em reais por meio de transferência bancária ou BRZ. Opere mercados futuros utilizando sua banca em moeda fiduciária, criptomoeda ou ações americanas como garantia. Operando na FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar o seu risco, já sabendo quanto pode perder e ganhar antes mesmo de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico. Na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter o link para você se cadastrar na FTX. Utilizando esse link você ganha $5 para gastar em taxas e 5% de desconto nas taxas dos trades. Se cadastre e aproveite. Bem, pessoal, primeiramente eu peço que se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva. Se você quer receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui diariamente, ative o sininho aí embaixo para você receber as notificações. E, pessoal, se quer me ajudar de alguma forma, deixa o like aí embaixo, que assim você me dá uma força enorme, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá, vamos falar da situação do Bitcoin, que hoje está caindo aí 8%, pessoal. Pessoal, é motivo de pânico por enquanto? É um motivo para a gente desistir do mercado? Na minha opinião, não, tá? Primeiro, pessoal, a gente tem aquela linha de tendência de alta que vem desde lá do Corona Day, tá? Do dia 3 de março de 2020, quando o Bitcoin começou aqui a fazer topos e fundos mais altos, tá? Durante a pandemia, né? E desde então, pessoal, o Bitcoin, quando ele toca essa linha, ele costuma subir, tá? Ele costuma fazer um movimento de pernada de alta. Bem, pessoal, e agora? O que a gente tem? Será que o Bitcoin vai morrer? Será que acabou mesmo? Não vai ter mais como o mercado subir? Como eu disse, pessoal, a gente só vai ver
o que vai acontecer com os mercados mesmo na semana que vem, tá? Que é quando volta o volume de negociação, é quando as bolsas voltam para ativa. Bem, pessoal, eu estava comentando com vocês ontem sobre aquele cenário das ondas de Elliott que parece estarem se formando aqui no gráfico do Bitcoin, tá? A gente agora estaria aí numa onda 4. E o que não pode acontecer, pessoal, para a gente descartar essas ondas de Elliott? O Bitcoin ele não pode fechar aqui abaixo da máxima do dia 7 de setembro, tá? Que é quando o Bitcoin atingiu a máxima lá em setembro. O valor dessa máxima foi lá em 52.956 dólares. Se o Bitcoin fecha abaixo disso, pessoal, ele descaracteriza essa formação de ondas de Elliott, tá? Por enquanto ele está acima, agora a gente está em 54.334. Hoje a mínima do dia foi de 53.524, ou seja, tá bem acima ainda, tá? Ele só não pode então, pessoal, ir abaixo desse valor aqui do dia 7 de setembro, tá? Se ele for abaixo daquela máxima, aí a gente estaria descartando essas ondas de Elliott que a gente está vendo aqui que parecem estar aí se formando no gráfico do Bitcoin, beleza? Pessoal, por enquanto, no mais, a gente ainda segue altista esse cenário das ondas de Elliott. Ele parece ser bem possível, a gente também está próximo ali daquela linha de tendência de alta aí que vem do Covid. Se a gente olhar aqui, pessoal, a média móvel de 20 semanas, tá? A gente vê que o Bitcoin está próximo dela, né? A média móvel de 20 semanas, ela está aí perto dessa linha de tendência de alta. Se a gente olhar aqui, ela está lá em 50.646, então poderia aí ser um ponto de suporte. Então a gente sabe, pessoal, que o Bitcoin, naquela região ali, essa região dos 53 até os 49, a gente tem muito suporte, tá? A gente tem muita região aí para segurar. O que poderia fazer o Bitcoin perder essas regiões aí seria o caso de a gente começar a ter notícias aí muito negativas vindas do mercado tradicional, notícias essas que apavorassem os mercados, tá? Como, por exemplo, a Covid lá, daquela variante nova da Covid da África do Sul. Se sair alguma notícia aí comprovando que realmente as vacinas não conseguem proteger as pessoas de se contaminarem com essa nova variante, aí a gente poderia ter o mercado começando a se apavorar e aí a gente poderia sim perder a formação de alta, tá? Mas por enquanto, pessoal, a gente segue aí com a perspectiva de alta, a gente segue com o viés de alta. Se a gente colocar aqui, pessoal, a gente tem aí aqueles níveis da retração de Fibonacci, né? Se o Bitcoin voltasse ali até os 50%, está em 52.329, seria o nível de 50% da retração de Fibonacci. Ele ainda poderia se segurar ali, tá? Se a gente tratar de outra forma, né? Começar a considerar esse fundo aqui do dia 28 de setembro, aí a gente já teria a retração de Fibonacci lá em 53.121 dólares, tá? Então ficaria acima aí daquela região. Mas enfim, pessoal, a gente vê aí que o Bitcoin tem vários suportes aqui embaixo. E é o que eu disse ontem, tá? Ele estava se segurando ali nos 38% da retração, estava até bonito, ele está se segurando naquela região, mas infelizmente ele veio aí a cair, tá? Só que, pessoal, a gente vê que essas regiões aqui estão com muito suporte, porque ele cai nessas regiões e a gente vê um volume grande de negociação, indicando que tem dinheiro trocando de mão nessa região, tá? Indicando que se tem gente vendendo apavorada, tem gente comprando, tá? Então, pessoal, eu ainda sigo com o meu viés altista. Aquela cunha que eu estava vendo ontem no Bitcoin, como eu disse para vocês, pessoal, aquela primeira cunha que eu desenhei, ela não estava muito confiável pelo fato aí de a gente não ter tido volume de negociação quando o Bitcoin começou a romper ela ontem, tá? Então, se não teve volume de negociação, não dá para confiar muito no padrão. Mas se a gente olhar aqui no gráfico diário, pessoal, agora a gente está vendo aí ainda uma possível formação de cunha, tá? A cunha só vai ser confirmada se ela for rompida, viu, pessoal? Não adianta a gente... E rompida e com volume, tá? Não adianta simplesmente ver uma cunha no gráfico. A gente precisa que ela seja rompida e com volume para ser interessante aí de operar, tá? Se a gente olhar aqui, pessoal, no gráfico diário, dá para ver uma possível formação de cunha ainda acontecendo aqui, tá? Essa cunha, pessoal, permitiria aí que o Bitcoin descesse dentro dela ali até a região ali dos 50 mil dólares, tá? Então, ele teria muito espaço aí para descer dentro dessa possível cunha. Mas, de qualquer forma, pessoal, a gente ainda segue na tendência de alta, apesar dos pesares, apesar dos sustos e apesar de algumas altcoins aí estarem dando sinais péssimos, tá? Mas no geral, eu ainda vejo sinal de alta e a gente só fica otimista, pessoal, se a gente tiver aqui no gráfico diário um rompimento dessa cunha descendente para cima, tá? Aí a gente começaria a poder sonhar mais alto, beleza? Então, pessoal, como eu disse, resumindo a situação pro Bitcoin, tá? Eu acho que na semana que vem a gente vai saber melhor aí o que tá acontecendo, o que tá para acontecer, beleza?
Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é Ethereum, pessoal. Ethereum caindo 10% hoje, a gente tinha aquele fundo duplo ali, mas é o que eu sempre digo, tá, pessoal? Você pode ter todos os padrões aí numa altcoin, tá? Você pode ter o gráfico dela lindo. Se o Bitcoin cair, a maioria das altcoins serão derrubadas junto com ele e vão cair muito mais do que ele, tá? A Ethereum, pessoal, ela tava rompendo aquele fundo duplo. Eu já esperava que ela fosse fazer um pullback aqui de voltar na região dos $4.300, tá? Que é normal. E aí, quando rompe a cabeça do pivô aqui, que é o ponto seguro aí para fazer entrada de compra. Ela foi, mas não voltou para confirmar, tá? Então, ela voltou e já caiu e foi retestar aquela linha de tendência de alta aí que a gente tem, que também vem da época do Covid lá de 2020, no caso da Ethereum, tá? A linha, no caso da Ethereum, ela tem muito mais toques do que no caso do Bitcoin. Então, isso faz com que ela seja mais confiável. Mas, enfim, pessoal, para a Ethereum aí segue a mesma perspectiva, tá? A Ethereum, ela ainda tá interessante. A gente ainda tem padrões gráficos aí indicando que ela pode ir em 5.200 e talvez até $6.300. Caso o Bitcoin dê uma trégua, a gente precisa que os mercados globais e o Bitcoin deem uma trégua e eles não precisam subir, tá? Eles só precisam pelo menos ficar parados. Não dá para arriscar em altcoin. O mercado ele fica com medo de arriscar, de colocar capital em altcoin quando os outros mercados estão caindo, tá? Então, a gente precisa agora que o Bitcoin fique estável aí para Ethereum conseguir performar bem, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a FTT, pessoal. A FTT para mim rompeu para baixo aquele triângulo simétrico, tá? E tá numa região de suporte, essa região dos $50, $48. É uma região que vem segurando a FTT, mas eu não me arriscaria a comprar e nem entrar vendido aqui, tá? A FTT, infelizmente, nos últimos dias aí, ela deu uns sinais ruins, beleza? BNB, pessoal, a Binance Coin parece estar acumulando aí forças para conseguir romper aquela região dos $688, que foi a máxima histórica dela, tá? Se a Binance Coin conseguir romper, é o que tudo indica que ela vai romper em algum momento, tá? Se o mercado ficar favorável, o Bitcoin não cair, provavelmente a gente vê a Binance Coin em $1.130. Cardano, pessoal. A Cardano tá difícil até desenhar padrão gráfico nela ultimamente, né? Porque ela simplesmente está acompanhando o mercado só na queda. Quando o mercado sobe, ela não sobe. Quando o mercado cai, ela cai, né? Infelizmente, ela tá aí numa situação ruim, tá? Altcoins tem esse problema. Altcoins dependem muito dos movimentos do Bitcoin. A Cardano, pessoal, o que eu vejo aqui no gráfico dela nesse momento é ela se segurando aí naquela região de suporte ali dos 1,50. Hoje ela bateu 1,49, tá? A região de suporte ali, 1,50 é uma região de suporte muito forte. A gente tem que torcer para a Cardano se segurar aqui nessa região para ela conseguir fazer algum padrão aí de se movimentar para cima, beleza? Se o Bitcoin continuar perdendo fundo do jeito que tá e ele perder principalmente aquela região dos 49, aí a coisa complica muito para Cardano, beleza? No mais, a gente deve aguardar. Ela bateu na região de suporte, ela está na região de suporte e é um ponto aí que pode servir de base para ela voltar a se movimentar para cima caso o Bitcoin dê uma trégua aí para as altcoins, beleza? XRP, pessoal, infelizmente a XRP voltou para baixo da bandeira de alta, tá? Infelizmente, com essa queda do Bitcoin aí, a XRP não está resistindo, ela está acabando caindo junto com o Bitcoin. E o que dá para fazer agora, pessoal, é esperar e ver o que vai acontecer, tá? Infelizmente, a XRP, ela tava linda, tava com tudo para subir, mas o Bitcoin puxou ela para baixo. Agora ela voltou para aquela região de suporte ali dos 95 centavos de dólar, que por sinal é uma região muito importante aí para XRP, tá? A gente já vê que já foi topo em outros momentos, já foi fundo recentemente. Então a gente aguarda a XRP fazer algum setup. No momento a gente não tem nenhum setup, nenhum sinal muito claro na XRP, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, a Dogecoin. Dogecoin, pessoal, acabou rompendo aquela linha de tendência de alta que ela vinha formando para baixo, tá? E infelizmente ela vem piorando aí, tendo uma piora drástica de cenário. Os touros estavam conseguindo empurrar ela cada vez mais para cima, mas ela foi e começou a cair, né? Infelizmente a coisa tá bem complicada aí para Dogecoin. Polkadot, pessoal, a Polkadot, ela é uma das moedas aí que, apesar de hoje ela está fazendo esse fechamento horroroso aí, né? Ela está caindo abaixo daquela linha de tendência de alta, abaixo de níveis importantes aí de suporte, tá? Ela ainda está naquela região de acumulação onde ela ficou acumulando entre 19 de fevereiro, distribuição, na verdade, foi uma região de distribuição entre fevereiro e maio, tá? Ela ficou muito tempo nessa região. E aqui, pessoal, até a região dos 33, 30 dólares ali, ela tem suporte ainda, tá? E a Polkadot, pessoal, na minha visão, ela é uma moeda que, como eu disse para vocês, por questão de fundamento, nem tanto gráfico, mas por questão de fundamento, ela pode sim
ser uma moeda que vai ter uma performance legal, caso o mercado comece a ficar favorável aí nas próximas semanas, beleza? A Polkadot a gente sabe que vai ter novidades, estão planejando aí criar uma stablecoin pareada no dólar na rede dela, vão criar uma DEX, enfim, muitas novidades podem sair para a Polkadot a partir de dezembro, e isso aí pode fazer com que ela tenha um desempenho legal, e isso também pode indicar que talvez ela esteja barata nesse momento, beleza? É lógico, pessoal, que a gente tem riscos, tá? Se o Bitcoin começa a entrar em um bear market agora, né? Eu particularmente não acho, a tendência dele é de alta, mas se o Bitcoin começa a entrar no bear market agora, a Polkadot, ela não conseguiria aí escapar da situação em que o mercado se encontra, beleza? Bitcoin Cash voltou para a região de suporte ali em $55 e segue acumulando, beleza? Se o mercado ficar favorável, o alvo da Bitcoin Cash estaria ali na região dos $1.000. Solana, pessoal, no caso da Solana, a coisa ficou feia, tá? A coisa ficou muito feia. Por quê, pessoal? Parece que ela formou no gráfico de 4 horas aqui um ombro, cabeça, ombro, tá? Que é um padrão de reversão, que normalmente ele vai reverter uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Ah, Tainan, então quer dizer que a Solana vai cair e tal, já tá tudo perdido mesmo, né? A gente inclusive vê aqui o volume diminuindo ao longo do padrão e aumentando aqui no rompimento, tá? Para ser pior ainda, né? Como se não pudesse ficar pior ainda, tem o volume aqui confirmando. Pessoal, para Solana, a gente confirmar esse ombro, cabeça, ombro invertido, esse ombro, cabeça, ombro invertido, não, esse ombro, cabeça, ombro mesmo, ela precisaria ali perder a região dos $182, tá? Que é a mínima aí desse possível pullback que ela está fazendo. Se ela perder a região dos $182, aí a gente pode projetar para baixo esse ombro, cabeça, ombro, cujo alvo seria ali na região de aproximadamente $117, tá? Então, cuidado com a Solana, porque ela pode estar formando um padrão de reversão aí. E se ela perder os $182, provavelmente a Solana ela pode começar a ficar chata, tá? A situação dela pode começar a ficar bem ruinzinha, beleza? Então vamos aí falar das moedas pedidas, pessoal. Começando pela Azil, tá? A Azil precisava de passar acima daquela região dos 13 centavos para formar um ombro, cabeça, ombro invertido, mas infelizmente ela não conseguiu até hoje, tá? E para mim ela segue aí lateralizando por enquanto, sem nenhum padrão gráfico muito claro, beleza? Infelizmente na Azil a gente não consegue ver, na Zilica, né, que é o nome dela, não consegue ver nenhum padrão gráfico, beleza? Para mim essa moeda aqui, ela não tá legal, tá? Outra moeda aí que foi pedida é a WAXP, tá? Se a gente olhar aqui, pessoal, ela por enquanto também a gente não vê nenhum padrão gráfico tão claro nela. A gente consegue ver aqui se forçar uma bandeira de alta, né? Mas ela tá pouco inclinada, tá aí, não sei, não tá assim muito legal, né? A gente vê aqui que ela pode estar fazendo aqui uma bandeira de alta, a gente vê o volume diminuindo, mas para confirmar a bandeira de alta, ela vai precisar aqui romper essa resistência aqui em cima, beleza? O último topo. Pediram para falar da CRV, pessoal. A CRV, ela rompeu ali um pivô, tá? Que tem um alvo lá na região dos $16. Se o Bitcoin ficar mais favorável aí para a CRV, se o Bitcoin parar de cair e ficar mais estável, provavelmente o CRV vai na região dos $16, tá? Por enquanto, o que está acontecendo é que o Bitcoin caiu e está fazendo a CRV para fazer um pullback naquela resistência que ela rompeu, tá? Ela tem alvo ali naquela região dos $16, a gente precisa que o Bitcoin fique estável aí para ela ir até lá, beleza? Me pediram para falar da DAR. A DAR, infelizmente, tem um histórico de negociação muito pequeno, tá? Então não dá aí para fazer uma análise muito confiável dela, beleza? Até porque ela está fazendo topos e fundos cada vez mais altos, mas o volume de negociação está diminuindo, tá? Então isso aqui pode ser uma deriva, né? Ou algum padrão aí baixista, tá? Não dá para confiar nessa tendência de alta, eu não confiaria, beleza? Me pediram para falar sobre a DYDX que eu comentei lá no grupo, comentei no canal do Telegram, aliás. Ela estava rompendo uma bandeira de alta ali, mas o Bitcoin caiu hoje, caiu 8%, ela caiu 13%, tá? Infelizmente, por enquanto, a gente tem essa bandeira de alta dela aí anulada, tá? A gente precisa aí que ela consiga romper de fato, beleza? Ela estava rompendo, mas infelizmente ela acabou voltando demais, beleza? Ela acabou voltando. A gente ainda pode considerar, se ela romper o último topo ali, a gente pode considerar que ela vai estar tentando romper essa bandeira, beleza? Me pediram para falar sobre a Sushi, pessoal. Infelizmente, a Sushi, com essas quedas aí do mercado, acabou perdendo o suporte, tá? E Sushi, pessoal, a gente tem
o próximo suporte para ela aqui, o suporte mais importante na região, está ali na região dos 6 dólares, tá? Então a região dos 6 dólares a gente sabe que é um ponto aí bom para Sushi se segurar, beleza? Seria um ponto aí interessante para ela estar encontrando algum suporte. Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é IGG, né? IGG, infelizmente, tem pouco histórico de negociação, foi pedida por inscrito aqui do canal, tá? Não tem nenhum padrão gráfico muito claro, beleza? Me pediram para falar sobre a OMG Network, tá? Infelizmente, pessoal, essa moeda aí também, ela fez aquele topo duplo ali, tá? A gente viu um topo duplo aqui no gráfico dela. Se a gente projetar esse topo duplo para baixo, a gente teria alvo aí para ela ali na região de aproximadamente 5 dólares. Agora ela está a 8, tá? Então, para a OMG, a gente pode ver ela ainda caindo ali para a região dos 5 dólares, né? Se a gente puxar uma retração de Fibonacci aqui, a gente vê que o nível de 61% da Fibo já está ali na região dos 6 dólares, então ela pode encontrar algum suporte ali, tá? Mas infelizmente esse topo duplo é um padrão de reversão e ela reverteu da tendência de alta que ela vinha de julho para uma tendência de baixa, tá? Então lá nos 6, 5 dólares ela deve encontrar algum suporte. Me pediram para falar sobre a FTM. FTM, pessoal, infelizmente ela está aí, ela parece estar aqui fazendo um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Infelizmente, ombro, cabeça, ombro invertido não, desculpa. Um ombro, cabeça, ombro. Ela parece estar fazendo um ombro, cabeça, ombro. Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver ombro, cabeça e outro ombro, tá? Então, tá complicada a situação dela. Ainda não fez, tá? Se ela perder esse último fundo do dia 18, que foi ali na região dos 1 dólar e 76 centavos, ela confirma. Mas a gente vê aqui, pessoal, até pelo volume, o ombro, cabeça, ombro confirmado aí no volume, tá? Então fiquem de olho se vocês têm Phantom, se vocês têm aí a FTM. Ela infelizmente é uma moeda que em caso de o mercado reverter, ela pode acabar indo para baixo, beleza? Ela pode acabar indo buscar alvos bem mais abaixo, tá? Se ela romper para baixo, confirmar esse ombro, cabeça, ombro e reverter para uma tendência de baixo, o alvo dela seria ali nos 17 centavos, beleza? Me pediram para falar sobre a KSM, pessoal. A KSM, ela também está sofrendo aí, tá? Como eu sempre digo, pessoal, a análise de altcoin é muito sensível aos movimentos do Bitcoin, tá? A KSM tem uma região de suporte muito interessante ali nos 300 dólares. A gente sabe que se a KSM bater ali na região, essa região em que ela se encontra, na verdade, aqui dos 318, hoje ela já bateu aí ali nos 298, é uma região de suporte, tá? Se o Bitcoin ficar paradinho ou começar a melhorar a perspectiva aí para o mercado, provavelmente ela pode fazer um movimento de alta aqui, tá? Mas a gente precisa esperar e ver o que o Bitcoin vai fazer. Ele precisa aí dar alguma certeza de que essa região em que ele se encontra é uma onda 4 e que ele vai fazer um fundo por aqui, beleza? Me pediram para falar sobre a ICP. ICP, pessoal, a gente tem aqui a situação parecida aqui, tá? Ela parece estar aí em uma região de suporte. Se a gente olhar aqui, a gente vê que a ICP está em uma região aí que tem tudo para se tornar um suporte, tá? Se vocês olharem aqui, a gente vê que essa região aqui dos 40 dólares é uma região que já foi resistência e suporte em vários momentos, né? Então, se a ICP conseguisse segurar aqui, pode ser uma região interessante para ela iniciar algum movimento para cima, beleza? Lembrando, para a ICP a gente precisa aí que o Bitcoin comece a melhorar a perspectiva, tá? A ICP, pessoal, ela é uma moeda que passou por uma hype muito grande aí no início do ano, né? Na primeira out-season que teve esse ano. E em caso de a gente ter uma nova out-season, a ICP seria uma candidata forte aí a passar por algum movimento interessante, tá? Uma vez que ela já passou por uma hype, e moedas que passaram por hype costumam ser lembradas aí em outras hypes, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima tarde, uma boa sexta-feira, uma boa Black Friday, né? E vamos torcer para dar tudo certo aí para o mercado ajudar a gente, porque tá difícil, né, pessoal? Tá bem complicada a situação. No mais, pessoal, desejo a vocês aí uma ótima sexta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.